Eu tô gravando esse vídeo pra comentar sobre um caso que vocês já estão, nessa altura do campeonato, vocês já estão cansados de saber. Mas algo que me deixou bastante indignado. É sobre o caso do Tami Miranda e a campanha do Dia dos Pais. Porque eu vejo muita gente que, não sei como ainda hoje, 2020, consegue ver isso como um problema. Tá? E eu queria desmontar um argumento que é o argumento de que não é científico. O problema é que a biologia diz que o Tami não pode ser pai, então essas pessoas estão extremamente preocupadas com a biologia. Pessoal, meu nome é Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Para quem não conhece o canal, queria convidar a conhecer, tem bastante conteúdo sobre filosofia. Nesse vídeo especificamente eu vou dar mais a minha opinião. Então já deixa o like, sininho, compartilhar se gostou do vídeo e comentário também, porque eu vou falar sobre algumas coisas polêmicas, então pode deixar sua opinião. Ela será muito bem-vinda e será respeitada, independente do que for dito, porque eu não desrespeito as pessoas aqui no meu canal. Não que eu desrespeite na vida real, tá? O argumento central que eu queria atacar é a ideia de que muitas pessoas estão falando que é por causa da biologia. Não é que são transfóbicas, é porque são pessoas que estão muito preocupadas com a biologia. É como se existisse uma epistemologia científica, mas essa epistemologia científica nos impede de tratar o Tami Miranda com respeito e respeitar que a Natura escolheu ele para fazer uma campanha dos pais. O que seria essa suposta epistemologia científica? Seria a ideia de que, né, se nasceu mulher, então não pode vir a se tornar pai, ainda que esteja exercendo o papel de pai, né, coisa que 5 milhões, mais de 5 milhões de brasileiros não o fazem, ainda que sejam biologicamente o pai, né, não o fazem, deixam a criança que seja para morrer de fome, que seja para qualquer coisa ruim que vá acontecer com ela. Então, está exercendo o papel de pai, mas por algum motivo, é como se existisse uma entidade mágica, metafísica, chamada biologia, que se ofende com isso, que está preocupada com a Tami Miranda. Não são as pessoas que são preconceituosas, não são as pessoas que estão sendo hipócritas, é a biologia. Bom, primeira coisa, vamos falar um pouco de democracia, vamos falar de política, vamos falar de direitos. O Brasil ele tem 87% da sua população que é cristã. O que é o ser humano? Quem é você a partir da perspectiva da biologia, do consenso científico? Você é um fruto da evolução das espécies. Só isso. Você vive num universo mecânico, regido pela segunda lei da termodinâmica, você é poeira estelar. Tem algum problema para nós, deveria ter algum problema para nós que 87% da população se considere filho de Deus? Qual que é o problema? É liberdade religiosa. As pessoas têm o direito de terem a sua religião, elas devem ser respeitadas pela sua religião, e ainda que a biologia não diga que nós somos filhos de Deus, as pessoas têm o direito de se considerarem filhos de Deus. Elas têm o direito de considerarem filhos de Alá, de se considerarem filhos da mãe natureza, da Gaia, do que quer que seja, gente. Isso é liberdade religiosa. Isso é liberdade que todo indivíduo tem como direito e todo indivíduo deve ser respeitado nessa liberdade religiosa e em outras liberdades que são completamente análogas, como o caso do Tami Miranda. Então a autoimagem que o indivíduo tem de si mesmo é um direito dele. O que a gente não pode fazer é usar o argumento da biologia que simplesmente não vem ao caso, tá? Então eu não estou nem entrando de fato no argumento, eu estou rejeitando esse argumento porque na nossa sociedade hoje a grande maioria, na verdade eu ouso dizer que eu não conheço ninguém, tá? Mas eu vou falar a grande maioria para não generalizar, a grande maioria das pessoas tem e se utilizam de crenças não científicas. Imagina como seria a sociedade se todas as nossas crenças fossem única e exclusivamente científicas. A pessoa quer falar de signo, a pessoa quer falar de tarô, a pessoa quer falar de energia positiva, a pessoa quer falar do que quer que seja. Daí a gente vai fazer o quê? Vai ficar enchendo o saco? Dizendo que, não, mas a ciência, mas a física isso, a biologia aquilo. Não, né, gente? Vocês não fazem isso. Não estou dizendo que a gente não deveria fazer isso, eu estou dizendo que a gente não faz isso. Então quando você traz essa demanda de cientificidade que nem você corresponde, o que você está de fato trazendo? Você está trazendo o seu preconceito, a sua transfobia. Você não está preocupado com a biologia, você está preocupado com desrespeitar a dignidade do Tami Miranda, com desrespeitar a dignidade das pessoas trans, e a partir desse desrespeito da dignidade, você quer o quê? Você quer
mascará-lo, você quer fingir que na verdade você é uma pessoa que se importa com a ciência, porque isso vai te deixar num patamar que você vai pensar, olha só, eu estou na verdade prezando pelo bom senso científico, quando na verdade é exatamente o contrário que você está fazendo. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui, primeiro vídeo sem roteiro do canal, primeiro vídeo que eu tô simplesmente expondo a minha opinião sem citar ninguém, sem trazer nada de fora, porque eu acho que a gente tá num momento social em que a gente não pode aceitar nada menos do que respeito, igualdade e dignidade para todos. Então é preciso ficar claro que não são os biólogos, não são as pessoas que entendem muito de biologia, que estão estudando biologia há 20, 30 anos, que estão realmente preocupados com Tami Miranda. São as pessoas com seus preconceitos, são as pessoas com o seu sadismo, são as pessoas com a sua agonia de ver outras pessoas sendo felizes, de ver a criança tendo um pai, sendo bem criada, quando uma quantidade enorme não assume seus filhos, uma quantidade enorme não paga pensão, uma quantidade enorme assume, mas trata mal, faz um péssimo serviço de pai. Então, gente, não dá mais. Chegou num momento da nossa sociedade que a gente não pode mais aturar esse tipo de coisa, tá bom? Então, o argumento da ciência, ele simplesmente não vem ao caso. Se viesse, vocês ainda iriam perder essa batalha, porque não tem nada a ver com questão científica, tá? A ciência, a biologia não está dizendo que o Tami Miranda não pode ser pai. Na verdade, isso é uma questão que nem é pra biologia, porque a biologia não é normativa, né? A biologia ela diz como as coisas são, não como as coisas deveriam ser, não como deveríamos classificar as pessoas em sociedade. Então é isso. Quem gostou ou não gostou, enfim, sinta-se livre para comentar aqui. Quiser se inscrever no canal, seja bem-vindo e boa noite.